ela, bom. Os dois já. Presente o conselheiro José Durval Matos do Amaral e o conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso e o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal, designado para essa sessão, Dr. Gabriel Guilherme, declaro aberta no horário regimental a 26ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausentes o conselheiro Artagão de Matos Leão e o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo de férias. Foi designado para substituir o conselheiro Artagão de Matos Leão, o conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso, conforme portaria número 388, de 11 de julho de 2016, publicada no Diário Eletrônico número 1398, de 12 de julho do corrente ano. Ausente o conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha, por motivo justificado. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 25, referente à sessão realizada em 5 de julho. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 466 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunico que deferi o sobrestamento dos seguintes processos: ato de inativação 37, 55, 99, 16, 40, 20 e 30, 16, ambos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Anotada a comunicação de sobrestamento, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, concedo a palavra novamente ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Processo número 26, 33, 75 e 16. Trata os autos e procedimento de alerta suscitado pela Diretoria de Contas Municipais, atual CONFIM, em face da execução de despesas em percentual de 99,99%, constatado durante a análise da gestão fiscal do Poder Executivo de Antonina, relativo ao período encerrado em 30 de junho de 15. Autorizada a abertura do contraditório, o gestor da municipalidade quedou-se silente, restando inalterada a situação. O Ministério Público emitiu parecer favorável à expedição do alerta. Isso posto, acolho os opinativos que instruíram os autos e voto pela emissão do alerta, a fim de que o município adote as medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 75, 85, 40, 12. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária, celebrada entre o município de Ponta Grossa e a APAI de Ponta Grossa. A Diretoria de Análise de Transferências concluiu pela regularidade das contas com recomendação. O Ministério Público opinou por ressalva, em face do atraso e ausência de certidões. Acompanho o opinativo da unidade técnica e, conforme precedentes, voto pela regularidade das contas com recomendação. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 80-66-25-12. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária, celebrada entre o município de Curitiba e a PP F. Meia Lua. A atual COFIT asseverou que não foi possível constatar a publicação do instrumento de transferência, não tendo assim a sua eficácia garantida. Entende pela irregularidade do ponto e pela manutenção da sanção de aplicação de multa administrativa ao responsável. O Ministério Público emitiu parecer pela irregularidade e expedição de recomendação, conforme instrução emitida pela COFIT,
diferindo relativamente à baixa relevância da ausência de certidão liberatória do Tribunal de Contas, por entender ser relevante tal documento, propondo apenamento com multa e ressalva do item. O voto. Referente à ausência da publicação do instrumento de transferência no veículo oficial de imprensa como causa de irregularidade, anoto que a não localização da respectiva publicação pode ser ressalvada, uma vez que restou comprovada a publicação de todos os termos aditivos da transferência, atestando a existência do ato de transferência em si, aliado à ausência de dano ao erário, visto que tal falha não prejudicou a execução do convênio e ou prejudicou o atingimento dos objetivos avançados. Deste modo, divirjo substancialmente dos opinativos e voto: 1. Pela regularidade das presentes contas, ressalvando a ausência da publicação do instrumento de transferência do veículo oficial de imprensa do concedente. E 2, para que seja expedida recomendação aos jurisdicionados em relação às falhas formais detectadas. É o relatório e voto. Está em discussão a proposta. Em votação, aprovado. Processo 19.469/13. Versa o presente sobre transferência voluntária celebrado entre o município de Iretama e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Diretoria de Análise de Transferências, atual COFIT, opinou pela conversão em ressalvas dos itens que apontaram despesas realizadas fora da vigência do convênio e ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços realizadas, recomendando, quanto ao último item, a aplicação de multa. Sugeriu ainda a expedição de recomendações. A procuradora do Ministério Público, coerente com o posicionamento adotado em casos semelhantes, opinou pela regularidade das contas com ressalvas em relação a todos os aspectos desconformes, sem prejuízo da aplicação da multa e expedição das recomendações propostas. O voto. As restrições apontadas pela unidade técnica podem ser convertidas em ressalva, conforme manifestações uniformes exaradas nos autos, e por não terem acarretado dano ao erário ou à execução do ajuste, afasto a aplicação da multa proposta. Ante o exposto, acompanho parcialmente os opinativos e voto. 1. Pela regularidade das contas, ressalvando as despesas realizadas fora da vigência do convênio, diante de seu valor inexpressivo, e a falta de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços realizadas por não terem acarretado prejuízo à execução do convênio. 2. Por expedição de recomendação aos responsáveis na forma sugerida pela unidade técnica. Está em discussão a proposta do relator. Em votação, aprovado. Processo 11.88.97.13. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e a Associação Nova Esperança de Curitiba. A Diretoria de Análise de Transferência, atual COFIT, opinou pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. A Procuradora do Ministério Público de Contas opinou pela regularidade das contas com as ressalvas no tocante aos itens apontados pela DAT, além de outros de natureza formal, sem prejuízo das recomendações propostas. Ante o exposto, acompanho os opinativos da Diretoria de Análise de Transferências e parcialmente o do Ministério Público de Contas e voto. 1. Pela regularidade das contas, ressalvando o saldo bancário após o fim da vigência da transferência, diante do valor inexpressivo, o termo de cumprimento dos objetivos não ter sido assinado pela fiscal responsável pela transferência, o equívoco no preenchimento do relatório circunstanciado, por não terem acarretado dano ao erário ou à execução do convênio. 2. Por expedição de recomendação aos responsáveis na forma do opinativo da unidade técnica. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Os processos 12.41.96.13 e 14.19.10/13 tratam de prestação de contas e transferência voluntária
celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação com a APAE de Turvo e com o município de Carambeí, respectivamente. Em ambos os expedientes, a DAT opinou pela conversão em ressalva dos itens relativos a despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e falta de instauração de tomada de contas especial pelo concedente, além de recomendações. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo técnico. Ante o exposto, acompanho os opinativos e voto pela regularidade das contas, com ressalva e recomendações nos dois protocolados. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 16.33.29.13, verso presente sobre prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Londrina. A Diretoria de Análise e Transferência da Alcofit opinou pela conversão e ressalva dos itens 6, 7 e 9, correspondentes, respectivamente, à divergência entre o montante previsto no cronograma de desembolso e o valor acordado no instrumento de transferência, ao atraso no início da execução de transferência e à ausência de instauração de tomada de contas especial pelo concedente. Propôs ainda a expedição de recomendações. O Ministério Público de Contas corroborou integralmente o opinativo técnico. Ante o exposto, acompanho os opinativos e voto pela regularidade das contas, com ressalvas e recomendações. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 21.59.81.13. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Paranapoema. A COFIT opinou pela conversão em ressalva do item relativo à ausência de instauração de tomada de conta especial pelo concedente, além de recomendações. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo técnico, e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas com ressalva e recomendações propostas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 24.72.12.13. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Ribeirão do Pinhal e o Lar São Vicente de Paulo de Ribeirão do Pinhal. A COFIT considerou como falhas formais as impropriedades verificadas, passíveis de expedição de recomendação aos responsáveis para adoção de medidas de modo a evitar a reincidência em futuras prestações. O Ministério Público sugeriu a aprovação das contas com ressalva. Acompanho o opinativo da unidade técnica e, em consonância com os precedentes dessa Corte, voto pela regularidade com recomendação. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 61.17.58.13, verso presente sobre transferência voluntária, celebrada em Secretaria de Estado da Educação e município de Campo Mourão. A COFIT opinou pela conversão em ressalvas dos itens que apontaram inadequação da dotação orçamentária e irregularidades no termo de cumprimento de objetivos. A Procuradora do Ministério Público, coerente com o posicionamento adotado em casos semelhantes, opinou pela regularidade das contas com ressalvas em face dos demais itens que foram objeto de recomendação pela unidade técnica. Ante o exposto, conforme precedentes, acompanho o opinativo da unidade técnica e parcialmente do Ministério Público e voto pela regularidade das contas com ressalvas e recomendação. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 3697-9614, verso presente sobre prestação de contas de transferência voluntária, celebrado entre o município de Campo Mourão e ao CTR, Comunidade Terapêutica Retenção. A COFIT sugeriu a ressalva das contas, tendo em vista as despesas realizadas fora da vigência do convênio, diante da devolução dos recursos no valor de R$ 26,83 pelo tomador ao concedente. Em relação aos demais aspectos, sugeriu recomendação. O Ministério Público concordou com o opinativo técnico. O voto. Quanto ao item que trata das despesas realizadas fora da vigência do convênio, tendo em vista o ínfimo valor de R$ 26,83, bem como a sua devolução ao concedente, afasto a ressalva e considero o item como objeto de recomendação. Desse modo, acompanho parcialmente os opinativos e voto pela regularidade das contas com recomendação. Está em discussão. Em votação. Aprovado.
Processo 2601-2314, tratam os autos de prestação de contas do município de Roncador relativas ao exercício de 2013. A Diretoria de Contas Municipais, DCM, atual COFIN, após a análise do contraditório, reviu seu opinativo e ressalvou os itens inicialmente tidos como irregulares. Quanto ao item 1, correspondente à existência de saldos contábeis em bancos, cujos valores divergem da posição real existente na instituição financeira, a COFIN observou que o fato gerador das divergências se deu no exercício de 2012, anterior à gestão da senhora Marília Perota Bento Gonçalves. A unidade técnica entendeu que, embora não tenham sido completamente solucionadas, a gestora responsável pelas contas demonstrou que adotou medidas para solucionar as inconsistências, instituindo comissão processante, cujas conclusões levaram à interposição de ações civis públicas de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, com o objetivo de ressarcimento de danos ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos. Ressalvou, no entanto, a existência de uma diferença de R$ 1.071.067,15 pendente de cobrança, a ser objeto de ajuizamento de ação de improbidade administrativa, cabendo a expedição de determinação para que o município comprove que tomou as providências necessárias para reaver o referido valor. Relativamente à falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit previdenciário, após a análise do contraditório, a unidade técnica constatou que, na gestão de 2013 a 2016, foram regularizados os pagamentos dos parcelas devidas ao regime próprio de Previdência Social, após a aprovação das leis municipais 1019 de 13 e 1069 de 13 e 1073 de 14. Em consulta aos registros da base de dados do SIM-AM14, a unidade técnica localizou os empenhos relativos ao parcelamento do aporte do regime próprio de Previdência Social no exercício 2013, tendo sido anexada a declaração de regularidade do município com o regime próprio de Previdência Social e o certificado de regularidade previdenciária. Restaram demonstradas, de acordo com a Diretoria de Contas Municipais, as providências tomadas que deram ensejo à regularização dos pagamentos relativos aos aportes periódicos do regime próprio de Previdência Social, além de outras dívidas herdadas por aquela gestão para com o Fundo de Previdência. De posse das informações contidas no parcelamento, o Ministério de Previdência Social apresentou documento no qual confirma que o município está em dia com os pagamentos até outubro de 2015, motivo pelo qual a COFIN opinou pela conversão do item 2 em ressalva, com expedição de recomendação aos responsáveis para que acompanhem os pagamentos referentes ao parcelamento até a sua quitação final, que ocorrerá em 2019. Após isso, o Ministério Público lavrou parecer pela regularidade das contas com ressalva, aderindo ao posicionamento exarado pela unidade técnica, entendendo também ser salutar a expedição de determinação para que o município comprove que tomou as providências necessárias para solucionar o valor da ação de improbidade administrativa, complementando, assim, a alçada faltante. É o relatório. O voto. Em relação ao saldo com divergência não comprovada da conta bancária, nota-se que o fato gerador das divergências de saldo ocorreu em 2012 e que a entidade adotou as providências necessárias para a devida apuração. Foram juntados certidões de inteiro teor das ações civis públicas ajuizadas, a fim de demonstrar que as mesmas estão em regular processamento junto à Vara da Fazenda Pública do Estado do Paraná, da comarca de Iretama, bem como das decisões liminares de indisponibilidade de bens que resguardam a recomposição de parte das diferenças dos saldos então encontradas. Logo, considero o item passível de conversão em ressalva, diante do esforço para regularizar o apontamento, com a adoção de medidas efetivas para recompor a insuficiência bancária encontrada, com observância do devido processo legal.
Acato ainda a sugestão do órgão instrutivo de expedição de determinação para que o município comprove que tomou as providências necessárias para reaver o valor de R$ 1.061.067,15, pendente de cobrança, através do ajuizamento de ação de improbidade administrativa. No que tange à falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit previdenciário, segundo a COFIN, restou evidenciado que a responsável pelas contas do exercício de 2013 firmou o parcelamento dos aportes devidos relativos a exercícios anteriores à sua gestão, na busca de recompor tais insuficiências, demonstrando ainda a adoção de medidas judiciais. Tal situação também dá ensejo à ressalva das contas, com expedição de recomendação à municipalidade para que acompanhe os pagamentos referentes ao parcelamento até a sua quitação final em 2019. Ante o exposto, acompanhe os opinativos da Coordenadoria de Fiscalização Municipal, COFIN, e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas com as ressalvas, determinação e recomendação na forma da fundamentação. Perfeitamente. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, acredito que encerrei a minha pauta. A presidência agradece a participação de Vossa Excelência, tendo em conta que o conselheiro substituto, Dr. Tiago, não possui processos em pauta a relatar, passo então ao relato da minha pauta. Inicio com a prestação de contas municipal 156.650.08, são as contas do município de Campina Grande do Sul, de responsabilidade da senhora Nelise Cristiane Dalprá, referentes ao exercício de 2007. A DCM, após contraditórios, apontou a ausência como motivo de irregularidade, a não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias, sugerindo a aplicação de multa. Converte em ressalva a movimentação de recurso em instituição financeira privada e privatizada. O Ministério Público acompanhou esse entendimento. A DCM ainda aponta atraso na entrega da prestação eletrônica e propõe também a aplicação de outra multa. A seguir, foram solicitadas diligências com relação ao eventual dano ao erário ocorrido em função do item tido como irregular, bem como em relação às despesas de terceirização de mão de obra. Na informação, a DCM trouxe valores referentes à terceirização de serviços médicos, de um total de R$ 3.361.000 aproximadamente, com transferências à Associação de Promoção Social de Campina Grande do Sul, Procamp, e à Sociedade Hospitalar Angelina Caron. A unidade técnica, entretanto, entende que, por não fazerem parte do escopo, esses fatos não compreendem, então, a análise da presente prestação de contas. O Ministério Público sugeriu a instauração de inspeção com vistas a apurar dano nessas terceirizações. Aberto contraditório, foi juntada nova documentação. Na sua derradeira manifestação, a DCM manteve a irregularidade apenas em virtude da indicação de inconsistência nas conciliações bancárias. O Ministério Público, entretanto, entende que existem irregularidades a serem analisadas com relação aos serviços terceirizados, notadamente quanto às transferências, a parceria com a Associação de Promoção Social de Campina Grande do Sul, Procamp, entendendo, entretanto, que o contrato com o Hospital Angelina Caron, por envolver serviços complementares especializados, poderiam ser considerados regulares ou regulares com ressalva. Em síntese, o relatório. Com relação aos senhores conselheiros, senhor procurador, à irregularidade apontada, na verdade, diz respeito a um crédito no valor de aproximadamente R$ 9.000 do dia 19 de novembro de 2008 e a um débito no valor de R$ 89.000 do dia 21 de 11, que não teria havido a conciliação. Na verdade, essa situação é recorrente no tribunal e até foi objeto de uma
de um questionamento da unidade quanto à implicação, quanto ao reflexo disso, quanto a um eventual prejuízo. A unidade técnica não soube informar, disse não ter elementos, que justamente por não ter sido regularizado, não teria elementos para apontar eventual existência ou não de dano ao erário. O que eu observo, senhores conselheiros, e aqui vai a minha divergência com a instrução, é que se trata, em última análise, de uma discrepância dos valores contábeis com aqueles informados no nosso sistema informatizado. Em várias oportunidades foram juntados extratos, foi comprovado efetivamente que esses valores, as contas de origem e de destino desses valores, de modo que, ao final, o que me parece é que existe apenas a divergência com relação às informações prestadas no nosso SIM-AM. E isso, por si só, no meu entender, não é motivo de irregularidade. Eu me remeto aqui no voto a considerações feitas numa sessão do Tribunal Pleno, em que essa matéria foi analisada, e que entendeu-se naquela época, naquela ocasião, que essa inconformidade por si só não pode implicar na irregularidade. A obrigação de alimentação do sistema, evidente, é uma obrigação acessória, que funciona como um guia para a fiscalização do tribunal, mas seu descumprimento, despido de qualquer consideração com relação a dano ao erário ou algum desvio de recursos, desacompanhada de uma avaliação mais aprofundada, no meu entender, não enseja a irregularidade. Então, por esse motivo, eu proponho, por esse item, a conversão em ressalva. Com relação ao atraso na entrega das informações, aqui também eu noto que o atraso foi do 6º bimestre. A entrega ocorreu em 6 de maio de 2008, quando deveria ter acontecido em 30 de janeiro. Me parece que estamos aqui analisando as contas de 2007, então esse fato teve o seu prazo vencido no exercício seguinte, motivo pelo qual eu deixo de propor a aplicação da multa, conforme sugerido também pela unidade técnica. Com relação à existência de despesas de terceirização de mão de obra, me parece que assiste total razão ao Ministério Público quanto à necessidade de verificação das despesas feitas exatamente com a Procamp, Associação de Promoção Social Campina Grande do Sul. São despesas de um valor expressivo e em relação às quais não há nenhuma informação específica nos autos. Na verdade, os valores são de aproximadamente R$ 2.350.000 e, efetivamente, me parece que isso demanda uma investigação. A minha única divergência com o Ministério Público é que, como já existe um procedimento em curso, doutor Gabriel, referente ao exercício de 2009, exatamente com esse mesmo objeto, a minha proposta seria que, até para uma simplificação do procedimento, que seja incluído no objeto, eu me refiro à tomada de contas 97.205.15, que seja incluído no objeto dela essas transferências feitas à mesma instituição no exercício de 2007. Haja vista até que essa tomada de contas ainda está no início da sua fase instrutória, me parece que não há prejuízo à sua tramitação. Então, a proposta nesse ponto seria pela inclusão no objeto dessa tomada de contas, a verificação das transferências efetuadas no exercício de 2007 em favor da associação mencionada, incluindo-se no seu polo passivo, além da representante legal do município à época dos repasses, senhora Nelise Cristiane Dalprá, a dirigente da entidade, senhora Miriam Tomazini Bernardi, e eu indico as peças que deverão ser juntadas àquele procedimento. E ainda eu sugiro, de modo análogo ao que foi feito no processo de 2009, que tratou dessa mesma falha, que seja comunicado à Câmara de Vereadores de Campina Grande do Sul a abertura dessa tomada de contas extraordinária para deliberação acerca da regularidade ou não das contas. Então, em resumo, senhores conselheiros, senhor procurador, o voto é pela emissão de parecer pela regularidade com ressalva das contas e a inclusão no objeto dessa tomada de contas das transferências realizadas em 2007 com a comunicação desse fato à Câmara de Vereadores. A matéria está em discussão. Com a palavra o ilustre procurador, doutor Gabriel. Senhor presidente, apenas me parece que do seu relato, a tomada de contas já se refere ao exercício de 2009. Nós estamos tratando aqui de 2007. Me parece que seria congruente pedir que se avaliasse também as transferências efetuadas no exercício de 2008.
Essa observação que eu faço. Vossa Excelência tem toda a razão, me parece que faz todo sentido não deixarmos de fora esse interregno. Então, eu acolho a proposta do ilustre procurador, abrangendo, então, nesse novo escopo, também as transferências realizadas em 2008. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Passo ao processo seguinte. 39, 84, 97, 13, a tomada de contas extraordinária do município de Paysandu, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009, que foi convertida, na verdade, originária de um relatório de inspeção, convertida em tomada de contas extraordinária, e essa tomada específica foi determinada pelo Acórdão 2612 de 2012, desta primeira Câmara, de relatoria do ilustre conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Aqui nós tratamos, senhores conselheiros, sucintamente, de pagamentos de despesas com serviços médicos a uma empresa JR Consultoria e Informática Limitada. Então, na verdade, pelo fato de ter sido credenciada e contratada essa empresa para a prestação de serviços médicos, foram levantadas irregularidades, basicamente com relação ao próprio credenciamento, a ausência de avaliação técnica da execução dos serviços pela Secretaria Municipal e ainda a deficiência na documentação apresentada como idônea para a comprovação da prestação dos serviços. Foram ainda expedidas recomendações pelo relatório, citados os interessados, DCM ao final entende pela regularidade do objeto, Ministério Público discorda e entende que as irregularidades apontadas não foram sanadas pelo responsável em sede contraditória, razão pela qual opina pela aprovação do referido documento com a adoção das medidas previstas e imputação de multas aos responsáveis. Há, inclusive, a indicação de devolução de valores. Eu passo, então, à análise das irregularidades. A de número 1 e número 2 dizem respeito, basicamente, ao procedimento de habilitação e credenciamento dessas empresas no processo de seleção. Na verdade, o que ocorreu foi que houve, durante ainda antes do prazo final de habilitação do credenciamento, aliás, a mudança do objeto social dessa empresa que era de informática, passou a incluir no seu objeto social a prestação de serviços médicos, inclusive com o ingresso de um profissional da área no seu quadro social. Entretanto, o que, no meu entender, permaneceu como irregularidade e motiva, então, o julgamento nesse sentido, é que não houve a regularização dessa situação cadastral na Receita Federal, nem no próprio município de Maringá, no caso, que é o de sede da empresa. Então, me parece que há, evidentemente, a persistência dessa irregularidade, que seja, inclusive, a aplicação da multa essa contra o prefeito, que é a do artigo 87, inciso 3º-D, da nossa lei orgânica, justamente por ter deixado de observar providência obrigatória em processo licitatório, e ainda o que eu percebo é que, como agravante, o fato de que ela teria prestado serviços médicos apenas ao município, o que, evidentemente, me parece que qualifica essa questão da ausência da adequada qualificação da empresa para participar do certame. Ainda eu proponho, em pesquisa ao site, nós vimos que não há o registro dessa empresa, JR Consultoria Informática, junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado, motivo pelo qual entendo oportuno a emissão de um ofício para esse órgão, para que tome as medidas que entender cabíveis. Com relação ao item 4, diz respeito à ausência de cumprimento da condição do contrato com relação ao atestado dos serviços. O contrato previa, na sua cláusula 9ª, que o secretário de saúde do município procedesse a uma avaliação técnica quanto à execução dos serviços prestados. Em nenhum momento houve essa indicação, há apenas relatórios, senhores conselheiros, indicando o número de horas e os serviços que cada profissional teria prestado, sem, contudo, essa avaliação técnica exigida pelo contrato. Eu entendo que houve, então, um descumprimento
da Lei 8.660 da Lei de Licitações, especificamente o artigo 73 e 74, quanto à liquidação das despesas, e, por esse motivo, deve ser imputada a multa ao secretário, à época, senhor Célio Natera Pegorari, por não ter justamente cumprido com a obrigação contratual. Com relação, entretanto, à prestação dos serviços, ainda que, senhores conselheiros, parem dúvidas acerca da qualidade de serviços, dos serviços prestados, o fato é que foram juntados aos autos, com relação a essa empresa, notas fiscais, notas de empenho, notas de liquidação, declaração da prestação de serviços e relatórios mensais de horas prestados pelos médicos. Essa documentação talvez nos permita concluir que presumem-se que foram prestados os serviços. E eu adoto essa presunção até porque, no processo originário, em que se originou do qual adveio esse relatório de inspeção, outras empresas contratadas foram analisadas nessa mesma situação, apresentaram exatamente documentação da mesma natureza, e a elas não foi imposta a devolução dos recursos que receberam. Essa, inclusive, foi a disposição expressa do acórdão que eu já mencionei, 2612 de 2012, desta primeira Câmara, de lavra do ilustre conselheiro substituto, doutor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Então, por uma questão de uma análise das provas que foram produzidas e até uma questão de isonomia com o que foi já decidido em relação às outras empresas, eu entendo que não haveria indicação de descumprimento contratual, o valor indicado seria de R$ 32.480, que justificasse a devolução desses valores. Então, basicamente, senhores conselheiros, o meu voto é pela irregularidade das contas, tanto pela pela deficiência no credenciamento de responsabilidade do prefeito, o senhor Valmir da Silva, quanto pela ausência de cumprimento de cláusula contratual com relação ao atestado da qualidade dos serviços pelo secretário de Saúde, senhor Célio Natera Pegorari, imputação da multa do artigo 87, inciso 3º-D, ao prefeito, e do artigo 87, inciso 4G, ao secretário de Saúde, e o encaminhamento de cópia dessa decisão ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. O processo seguinte é uma prestação de contas de transferência. Processo 31.125.94. Na verdade, senhores conselheiros, eu estou trazendo esse processo à deliberação especificamente sobre a questão da prescrição. Já houve nesse processo uma decisão datada de 8 de junho de 1995, condenatória da Fundação da Assistência ao Menor Aprendiz de Curitiba e a Serlopar, valor à época em cruzeiros 50.648.145,46, que em valores atuais seria de aproximadamente R$ 9.000. Quer dizer, valores atuais não, eu acho que esses valores foram transformados à época, independente de atualização. A questão foi suscitada porque havia uma informação da diretoria de execuções de que não teria sido feita a inscrição do débito em dívida ativa. Por uma diligência, foi solicitado esclarecimentos à Secretaria da Fazenda, que efetivamente confirmou não haver pendências em nome da referida fundação, Fundação da Assistência ao Menor Aprendiz de Curitiba. Especificamente instados a se manifestarem sobre a ocorrência da prescrição, a diretoria de execuções entende como imprescritível o dano ao erário, por esse motivo pretende o prosseguimento da execução, e na mesma linha é o Ministério Público, que inclusive menciona a pendência de decisão em recurso extraordinário com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que daria um norte a essa questão. Eu tenho um posicionamento diverso, senhores conselheiros. Eu noto que falamos, como eu disse, de uma decisão de junho de 95. O último ato processual praticado foi uma intimação por edital do dia 4 de setembro de 1995, até que a marcha processual fosse retomada em 6 de outubro de 2015. Então, mais de 20 anos depois. Eu entendo que, nesses casos,
eu trago até a jurisprudência do STJ, especificamente com relação a decisões do Tribunal de Contas, não inscritas em dívida ativa, que entende que o prazo prescricional é de 5 anos. Trago também decisão do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, que também entende pela prescrição quinquenal, baseada no artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932, e também duas decisões aqui, uma delas dessa própria primeira Câmara, o Acórdão 31.43.15, e é uma decisão recente do Tribunal Pleno, de maio agora, relatada pelo conselheiro Fábio de Souza Camargo, que em situação idêntica, na verdade era uma condenação de 1993, entendeu ocorrente passível de reconhecimento à prescrição e declarou a extinção do processo. Eu ainda trago um boletim que até recentemente o Dr. Michael Richard Reiner até gentilmente me passou, não é pertinente exatamente a essa questão, mas em que o TCU, no Boletim de Jurisprudência número 131, traz ao conhecimento acórdão do ministro Walton Alencar Rodrigues, numa decisão em uniformização de jurisprudência, em que o prazo prescricional foi estabelecido em 10 anos por essa decisão. Inclusive, dá aqui as condições de interrupção e de retomada da fruição desse prazo. Então, por todos esses motivos, senhores conselheiros, senhor procurador, levando em conta o tempo decorrido e, ainda mais, o risco de decorrerem prejuízos à administração pública pela execução de um crédito que, de acordo com a jurisprudência predominante, estaria prescrito, o meu voto seria no sentido de que, aplicando-se analogicamente o artigo 1º do Decreto 20.910 de 32, sejam encerrados, declarado o encerramento dos presentes autos, diante do transcurso de mais de 20 anos, desde a publicação da decisão condenatória e a sua intimação à parte até a retomada do processo. A matéria está em discussão. Com a palavra, o ilustre procurador, doutor Gabriel. Senhor presidente, eminentes conselheiros, nos preocupa muito, no âmbito do Ministério Público, essa questão da prescrição. Nós já temos começado alguns estudos nesse sentido, e até porque a manifestação do Supremo Tribunal Federal é quanto à prescrição das ações indenizatórias, mas não essas de ressarcimento a erário. O TCU adotou como parâmetro o novo Código Civil. Eu vejo aqui, na tramitação desse expediente, que a própria entidade recebedora dos recursos, ela foi extinta não me recordo agora, parece que em 98, se não me engano, a instrução do processo. Eu preferiria, como solução, até porque nós ainda estamos pendentes de uma solução, de um encaminhamento pelo Supremo Tribunal dessa questão, até porque tem uma repercussão forte no entendimento no artigo 37 da Constituição, o encerramento dessa conta por iliquidável, né? Embora o trancamento das contas aqui sejam ainda, digamos, na fase da instrução de mérito, né? O nosso artigo 20 trata da possibilidade do trancamento de contas iliquidáveis. Me parece que aqui eu tenho um problema na execução da decisão. Mas, enfim, o Ministério Público tem essa preocupação da aplicação da prescrição a partir de uma falha instrumental na execução da decisão, porque é preciso delimitar com clareza se vamos adotar, na linha do que o TCU vem adotando, vamos adotar o prazo prescricional do Código Civil ou não. Assim, o tema em si demanda uma reflexão maior. Se nós tivermos já um precedente, nós também temos, pelo novo CPC, a necessidade de nos atermos aos precedentes. E aí fixamos uma jurisprudência.
né? Nesse sentido que é a preocupação ministerial. Entendo realmente que não há como prosseguir-se na execução dessa decisão, até porque a entidade já se encontra extinta. Enfim, essas são algumas considerações que eu gostaria de, algumas preocupações que o Ministério Público tem, né, para que nós pudéssemos também preservar as demais decisões desta Corte, que por alguma razão ou outra não atingiram a satisfação da sua execução, seja por uma dificuldade processual, seja por outra dificuldade na fase de execução da decisão. Enfim, são essas considerações. A matéria ainda está em discussão. Com a palavra o ilustre conselheiro, doutor Tiago. Eu gostaria de destacar apenas que a decisão do TCU, que foi referida por Vossa Excelência, ela é específica com relação à multa e não com relação ao dano. A jurisprudência do TCU é bastante, há muito tempo já reconhece a imprescritibilidade do dano. A discussão que pairava era especificamente com relação à multa. Eu vou mais ou menos na linha também do Ministério Público. Eu entendo que eu sou partidário da imprescritibilidade, até porque eu acho que a gente tem que dar algum sentido ao artigo 37 da Constituição, aquela ressalva que foi feita ali. Eu entendo que a intenção ali do legislador e a interpretação, a única interpretação possível, quer dizer, algum tipo de imprescritibilidade existe, né? Quando você lê ali aquele inciso do artigo 37, eu acho que isso fica bem claro. Essa questão ainda está em discussão no STF, existe, a gente sabe, bastante divergência. Pode ser até que, ao final, se decida pela prescritibilidade, mas eu acho que seria precipitado a gente hoje decidir nesse sentido. Então, eu me alinho ao Ministério Público nessa questão. A matéria ainda está em discussão. Na verdade, com relação à observação de Vossa Excelência, doutor Tiago, o incidente de uniformização faz referência ao acórdão 1441 de 2016, eu só peguei a ementa, é verdade, eu não olhei a fundo, mas ele menciona a prescrição da pretensão punitiva do TCU. Vossa Excelência entende, então, que seria apenas com relação à multa. Sim. Pois é, mas mesmo que seja feita essa ressalva, eu observo que várias decisões judiciais falam em dívida ativa, em termos genéricos, e, na verdade, esse é um assunto que, sem dúvida, tem sido bastante palpitante. Até alguns tribunais de contas já possuem até legislação própria prevendo prazos prescricionais específicos com relação a isso. Com relação à situação que o ilustre procurador colocou de eventual extinção do processo por ter sido extinta, eu veria um problema, porque normalmente nesses casos, doutor Gabriel, há responsabilidade de alguma entidade pelas dívidas remanescentes. Então, me parece que essa não seria a solução. Nesse caso aqui, senhores conselheiros, eu, além dos precedentes jurisprudenciais, eu trouxe até algumas decisões dessa Corte, e o fato é que durante 20 anos o processo ficou parado. Então, há uma decisão de junho de 95, a intimidação ocorreu em setembro daquele ano, apenas em outubro do ano passado nós retomamos isso aí. Me parece que, independente da questão com relação à imprescritibilidade do dano, nós estamos aqui tratando da prescrição da execução. E eu, com todo o respeito, eu tenho entendimento que, ainda que se argua a imprescritibilidade da ação para o ressarcimento, me parece que a execução das decisões do Tribunal de Contas, como todas as execuções, se submete à lei de execuções fiscais. E para a execução fiscal, seja um crédito tributário, seja um crédito de qualquer outra natureza, eu entendo que existe a prescrição. Então, me parece que, ainda que se delimite a imprescritibilidade antes da execução, me parece que quando nós falamos na execução judicial de um título, e aqui já havia um título executivo desde junho de 1995, eu tenho dificuldade de entender o processo executivo como imprescritível. Mas, evidentemente, que não pretendemos aqui, nesta sessão da primeira Câmara, esgotar o tema, apenas eu coloco, em caráter até provisório, as conclusões que eu cheguei do estudo que até então eu fiz,
vou até reformular a indicação da jurisprudência do TCU, se ela realmente se refere especificamente à multa, que é uma situação diversa do dano que aqui se trata, mas, basicamente, com base nesses precedentes e atentando ainda ao risco do prosseguimento numa demanda fiscal com relação ao próprio Estado do Paraná, que pode vir a ser penalizado nas custas e honorários de sucumbência, me parece que a solução, nesse caso específico, sem a pretensão de firmar a jurisprudência, é pelo reconhecimento da prescrição. Mas já a matéria ainda continua em discussão. Encerrada a discussão, consulto o conselheiro Durval Amaral como vota. Como bem salientou, Vossa Excelência, estamos analisando um caso concreto e específico, razão pela qual acompanho Vossa Excelência. Então, por 2 votos a 1, anotada a divergência do ilustre conselheiro Dr. Tiago, fica vencedora, então, a proposta. Tem um ato de inativação, senhores conselheiros, que se encontra adiado, 260814, que vou solicitar retirada de pauta, tendo em conta que o parecer da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal indica a necessidade de uma diligência para aferir a velha questão da proporcionalidade de gratificações provisórias. Então, eu vou solicitar retirada de pauta para uma nova diligência para a instrução do processo. Não havendo objeção, o processo é retirado de pauta. Prestação de contas anual 264-38514, são as contas do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento do território do Vale do Rio Cinzas, exercício 2011, responsabilidade do senhor João Renato Custódio. Diretoria de Contas Municipais opina pela irregularidade das contas em virtude de o controle interno ter sido realizado por serviços terceirizados e sugere aplicação de multa. Ainda ressalva o fato de que o próprio relatório do controle interno possui indicação de ressalva e sugere aplicação de multa por 2 vezes pela entrega do 6º bimestre do SIM-AM e do SIM Atos de Acompanhamento Mensal e do SIM Atos de Pessoal. O Ministério Público acompanha a instrução. Novamente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu vou divergir da instrução. Aqui nós analisamos a conta de um consórcio intermunicipal. Há a informação no processo de que aqui tratamos da conta de 2011, mas que em 2014 o problema do controle interno teria sido resolvido, inclusive com uma modificação dos atos normativos que passou a exigir que o controle interno fosse exercido por um servidor efetivo de um dos municípios participantes do consórcio. Essa regularização ocorreu em 2014, estamos falando das contas de 2011. Então, no entender da DCM do Ministério Público, esse fato não teria o condão de sanear a irregularidade. Entretanto, justamente por se tratar de um consórcio intermunicipal e que dispõe, inclusive, de um conselho fiscal, segundo retratado pelo controlador interno, é o órgão de fiscalização constituído por um representante titular e respectivo suplente de tantos quantos sejam os municípios participantes, devendo cada município indicar seus representantes através do prefeito, sendo preferencialmente profissionais das áreas diferentes. A existência, me parece, desse conselho fiscal, por si só, já, no meu entender, criaria uma relativização dessa exigência. E eu trago até a lembrança, decisão desta Câmara, quando julgamos as contas do Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos dos Urbanos de Curitiba, em que, pelo Acórdão 4027 e 15 de setembro do ano passado, justamente essa falha foi convertida em ressalva pelo fato de existir um conselho fiscal. Então, aqui nesse processo não foi feita uma análise tão aprofundada da legislação como foi feita naquele, mas eu entendo que a existência desse conselho por si só pode relativizar essa exigência. E ainda o que se observa é que o parecer juntado aos autos pela senhora Larissa Ribeiro da Rocha Souto, ele é um parecer efetivamente bastante informativo, bastante exaustivo até, inclusive a DCM se vale do apontamento de atraso na entrega do SIM-AM para impor, para sugerir a indicação de mais uma ressalva. Inclusive, ela indica a esse ponto que houve falha do cumprimento das agendas de obrigações do TCE-PR devido ao atraso no envio dos dados do SIM-AM, sendo que a Controladoria realizou comunicação para o contador responsável e também ao presidente do consórcio para que fossem tomadas as providências pertinentes. Houve o pagamento a essa
contratada do valor de R$ 1.000 mensais, que me parece que por si só não se pode depreender como um dano ao erário. Então, considerando que teria havido a prestação, a efetiva execução dos serviços do controlador interno, entendendo que trata-se de um consórcio em que existe um conselho fiscal, ainda ponderando que teria havido a regularização dessa falha, ainda que em exercícios subsequentes, eu proponho a conversão dessa irregularidade em ressalva, com base no artigo 16, inciso 2º da nossa lei orgânica, entendendo que não houve dano ao erário, prejuízo à execução de programa, ato ou gestão. Com relação aos atrasos, novamente eu entendo que, por se tratar do sexto bimestre, a sua análise deveria ser feita no exercício subsequente, ou seja, no de 2012, motivo pelo qual eu deixo de considerar esse como motivo de apontamento, de aplicação de multa. Então, o voto, resumindo, senhores conselheiros, é pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Tenho a seguir mais 2 processos de prestação de contas anual, 23 e 2016 da Câmara Municipal de Cruz Maltina, responsável senhora Dorvalina Bis Porfírio, exercício 2015, e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambaracá, o processo 23.90.75.16, exercício também de 2015, de responsabilidade do senhor Vinícius Curso Ruiz. Em ambos os casos, eu acompanho instrução e manifestações uniformes pela regularidade das contas. Estão em discussão ambos os processos. Em votação, aprovado. Deixo a palavra livre. Gostaria de agradecer a participação do ilustre conselheiro substituto, Dr. Tiago Álvares Pedroso, que nos brindou com a composição do quórum e a sua brilhante intervenção. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, convoco a próxima sessão para o dia 19 de julho de 2016, terça-feira, 14 horas, horário regimental, que será a 20ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se, apresente.